Muito boa noite, meu povo. Que alegria podermos nos encontrar, né, nesta quarta-feira, dia 26 de março, para acompanharmos esse momento de formação, de estudo, de encontro, de partilha. Hoje nós iniciamos uma sequência de lives oferecida pela Comissão Regional de Pastoral para a Liturgia, do nosso Regional Nordeste 2. Nesse primeiro momento, né, nesta nossa primeira live, nós vamos ouvir um pouco sobre a liturgia do jubileu, já que nós estamos celebrando o jubileu da esperança, o jubileu de esperança, e nós queremos acolher cada um e cada uma, né, que participam aí das nossas comunidades eclesiais do nosso Regional Nordeste 2. Já podemos acompanhar alguns comentários que vocês aqui nos informaram de onde são, né, a alegria de receber muitos dos nossos irmãos e irmãs da Paraíba, da Diocese de Caicó, Diocese de Petrolina, né, tanta gente querida, todo o povo que vem para esse momento, né, partilhar conosco essa alegria de poder ouvir e aprender sempre mais sobre a liturgia. Então, fiquem sempre atentos, né, às comunicações da nossa regional, do nosso Regional Nordeste 2, para não perder nenhuma dessas oportunidades de formação. Então, só para que a gente possa se situar, quem é, né, quem somos, e quem é que faz a Comissão Regional de Pastoral para a Liturgia. Então, nós temos essa comissão a nível de Regional Nordeste 2, que une aí os quatro estados aqui do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Somos 21 dioceses espalhadas aí nesses quatro estados. E nós formamos a nossa comissão com a representação, né, dos coordenadores diocesanos e arquidiocesanos de liturgia e com algumas pessoas convidadas, né, que nós chamamos de assessores. A nossa comissão tem como presidente Dom Francisco de Sales, bispo de Mossoró, e como coordenador Padre Liginaldo Miguel, que é do clero da Arquidiocese da Paraíba. E aí, além dos dois, nós temos aí a alegria de poder contar com a colaboração de tantas pessoas apaixonadas pela liturgia, entusiastas da liturgia, né, que nos ajudam a fazer essa animação da vida litúrgica do nosso regional. Então, nós queremos novamente dar as boas-vindas a cada um, a cada uma, né? Dizer da nossa imensa alegria de poder receber cada um e cada uma de vocês. Nós queremos acolher, então, o Padre José Marcondes Neves, que vai nos ajudar nessa noite de partilha, de reflexão. O Padre Marcondes, ele é do clero da Diocese de Campina Grande. Ele é mestre em liturgia pela Universidade de Santa Justina, em Pádua. Já tivemos a oportunidade de ter Padre Marcondes como assessor do nosso último Congrelite, e ele tem colaborado muito na formação litúrgica aqui nas dioceses, né, nas paróquias do nosso regional. Então, Padre Marcondes, seja muito bem-vindo. Nosso regional lhe acolhe para esse momento de partilha, e o povo de Deus aqui presente, aqui, ó, chegou mais gente, viu? Agora a turma de Natal está aqui, a turma de Recife também, né? Lá de Cajazeiras, a Paraíba em peso. Paraíba chegou aqui e ficou, né? São muitos lugares, né, presentes, e a gente pede que, na medida que a live for acontecendo, vocês podem ir tirando dúvidas, fazendo perguntas pelo chat, e no final a gente conversa, né, e coloca e partilha essas informações com o Padre Marcondes. Então, agora eu passo a palavra para a gente não perder mais tempo, né, Padre Marcondes? Novamente, seja muito bem-vindo, e a palavra está com o senhor. Boa noite para você, meu irmão, minha irmã,
que nos ouve, que nos escuta e que está nos acompanhando nessa noite. Para mim é uma alegria muito grande poder, dentro desse ano da esperança, desse ano santo, Jubileu da Esperança, poder partilhar com vocês um pouco desse tema tão importante dentro desse ano, que é a liturgia do Jubileu da Esperança. Providencialmente, nós tivemos domingo passado o evangelho que trazia a parábola da figueira. E naquela parábola da figueira, o dono da vinha se lamentava porque passava há 3 anos e não via nenhum fruto. E o agricultor, o trabalhador da vinha, dava uma sugestão para ele: deixemos mais um ano, vamos esperar mais um ano, vou cavar ao redor, vou colocar adubo, e vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Então, pronto, esse ano, que aquele agricultor pede no Evangelho, na parábola da figueira, é justamente uma alusão, nós podemos fazer uma alusão a um ano jubilar, né? A um jubileu. Deus nos dá, então, essa oportunidade de deixar-nos escavar ao nosso redor. Imaginemos que todos nós somos essa figueira, que Deus espera os frutos dela, né? Então, esse ano é o ano de cavar ao redor da figueira para que possamos dar uma oportunidade a nós mesmos de produzirmos frutos. Isso é um ano jubilar. Nós podemos já, no início da nossa conversa, nos perguntar por que um ano jubilar começa com o Natal, né? Já que a salvação de Cristo se dá dentro do mistério pascal. Mas o mistério pascal se encontra dentro do próprio Natal, é a encarnação. Nós já podemos encontrar germes desse mistério dentro da própria celebração do Natal. Por isso que nada mais importante do que começar a abrir um jubileu com a festa do Natal, com a solenidade do Natal. E nós podemos ver esses germes, por exemplo, dentro dos próprios textos eucológicos, né? A eucologia, não é ecologia, é eucologia, né? As orações das missas do Natal, por exemplo, já trazem, de certa forma, já fazem uma alusão a esse mistério pascal de Cristo, né? Os padres da igreja fizeram muitas alegorias a manjedoura, que é de madeira, e Cristo que vai morrer numa cruz, que é o lenho, é a madeira também. Então, uma coisa sempre está interligada à outra. Os textos das orações nós podemos encontrar de forma muito clara. Depois, por curiosidade, você pode procurar os textos das missas da noite de Natal, do dia de Natal, da Epifania, e já ali nós vamos encontrar muitos elementos que já, de certa forma, antecipam este mistério pascal, né? O próprio lecionário das missas, né? A missa da noite, por exemplo, hoje nasceu para nós o Salvador, né? Quando o anjo vai anunciar aos pastores, hoje, essa palavra hoje carrega um peso muito grande, né? É o hoje teológico, hoje da liturgia, que atualiza esse mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, já, inclusive, na sua própria encarnação. O Ano Santo é, portanto, esse tempo de graça. Eu fazia agora há pouco essa alusão ao Evangelho de domingo passado, ao pedido do agricultor: deixemos mais um ano, vamos esperar mais um ano, vamos cavar ao redor. É esse tempo de graça, tempo de redenção, inaugurado pelo nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. A redenção, nossa redenção, se inaugura, então, na encarnação, né? Se Cristo nos salva através do seu mistério pascal, a gente viu isso lá no Congrelite, esse tema do mistério pascal, que é um tema trazido à tona, estava esquecido, e aí a reforma litúrgica do Vaticano II retoma essas duas palavras, né? Mistério e Páscoa, mistério pascal.
já começa, então, essa alusão com a própria encarnação do Verbo no Natal do Senhor. Por isso que é justo que o ano jubilar, o jubileu, se inicie justamente nessa festa da encarnação. Agora, de forma muito concreta, muito prática, nós podemos nos perguntar de onde vem, então, historicamente, quais são as bases para esta abertura e esse fechamento de uma porta, né? O símbolo concreto do ano jubilar é justamente essa porta. Onde é que nós vamos encontrar a base, o fundamento para falar dessa porta na história da liturgia, né? E aí nós vamos perceber que esse é um antigo costume na vida litúrgica da igreja. Esse rito ele nasce ali por volta do século VI, né, com os primeiros sacramentários. Né? Nós temos vários sacramentários ao longo da história, o sacramentário veronense, o sacramentário gelasiano, o sacramentário gregoriano, né, uma grande família de sacramentários. E já nesses sacramentários, nesses primeiros sacramentários, que são os parentes, os antepassados mais antigos do nosso atual missal, nós vamos encontrar um rito para aquilo que nós chamamos a dedicação de uma igreja e a consagração de um altar. Então, esse rito de abertura e de fechamento do ano jubilar, através dessa porta, ele tem uma base, então, no rito de dedicação da igreja e da consagração do altar, né? Então, essa imagem da porta, a porta que se abre e que se fecha com um caráter extraordinário, né? Já que o caráter ordinário é dentro da celebração de uma dedicação de uma igreja. A dedicação da igreja tem a abertura da porta num caráter ordinário, mas abrir a porta e fechar a porta num jubileu apresenta um caráter extraordinário. E vamos então fazer uma pequena viagem histórica, né, um pequeno caminho histórico para entendermos como chegamos a essa celebração extraordinária, a essa abertura extraordinária de uma porta. Esse rito de dedicação da igreja, ele começa, os primeiros usos desse rito estão presentes no século IV, né? O século IV é um século emblemático na história da igreja. Até o século IV, o cristianismo era uma religião proibida, como a gente sabe, né? Então, no século IV, com a conversão do imperador, né, nós tivemos ali uma abertura. Muita coisa começou a mudar na igreja, porque a igreja agora se torna a religião oficial do Estado, do Império Romano, né? Então, Constantino, depois de um sinal que ele vê no céu, abraça essa fé, né? E acolhe a fé católica como uma fé oficial do Império, né? Então, a partir do século IV, muitas coisas vão começando a ganhar um novo rumo, né? Por exemplo, se a gente observar, não existia oficialmente ou publicamente nenhuma igreja, não se podia construir nenhuma igreja até o século IV. As domus ecclesias, né, que nós temos notícia, eram nos subterrâneos de Roma e de forma escondida, né, nas casas das pessoas. Mas com a mudança, com esse abraço da fé de Constantino, muitos edifícios em Roma passaram então a ser igrejas, né? Se tornaram igrejas. E aí nós podemos entender por que começamos a ter as dedicações das igrejas então no século IV. E aí não existia um rito ainda nesse tempo, né? Era o embrião da coisa e era feita apenas com a celebração da Eucaristia. Ou seja, para se dedicar a uma nova igreja, bastava se celebrar a missa. Era a celebração da Eucaristia. Ainda nesse período, no final do século IV até o século VII, no Oriente,
já começa um rito mais organizado, mais sistematizado, né? Um rito dividido em 3 partes. Primeiro, tínhamos uma vigília noturna, em honra das relíquias dos mártires, já que toda dedicação de uma igreja tem que ter uma relíquia de um santo, né? Nessa época aqui a gente ainda está falando de muitos mártires, né? Que deram a vida do início da igreja. Então se fazia na véspera da dedicação uma vigília durante a noite para venerar com honra esses mártires, né? Ou o mártir, a relíquia do mártir que ia ser colocada, depositada sobre o altar daquela igreja. Depois, um segundo momento, era a transladação e a deposição dessa relíquia, né? Então, geralmente, essa vigília era feita em um outro ambiente durante a noite, e no dia da dedicação, antes da missa, se trazia, então, se fazia a transladação desta relíquia para ser colocada sobre o altar. E concluía-se, então, com a celebração da Eucaristia. Isso, lembrando, estamos num ambiente oriental, né? Na Igreja do Oriente. Em termos de liturgia romana, né, e galicana, quando eu falo a liturgia galicana, nós estamos nos referindo à liturgia francesa, do atual território da França, que sempre foi uma região que deu muito trabalho à igreja. Eles sempre foram muito independentes, sempre tiveram um protagonismo particular, né? Aqui acrescentou-se alguns elementos, né? Além desses elementos que se fazia na Igreja do Oriente, o nosso rito latino, né? e galicano propõe uma unção com o óleo do crisma, né? A igreja ou o altar a própria porta da igreja era ungida, né? Com esse óleo do crisma. E havia também uma aspersão com água benta no interior da igreja a ser dedicada. Então, são elementos que vão sendo colocados dentro dessa cerimônia da dedicação, né? Eu estou falando da dedicação da igreja porque é desse rito que vai sair o rito extraordinário da abertura e do fechamento da porta nos anos jubilares, né? Talvez alguém tenha chegado agora e não esteja entendendo o fio da meada. Então, havia um rito de fechamento da porta da igreja, né, nesse contexto. A porta era fechada, aí o bispo deixava as relíquias e o povo do lado de fora, né, entrava na igreja, ungia e aspergia esse espaço, esse novo espaço celebrativo, e depois voltava para abrir a porta central, abria solenemente a porta e depositava as relíquias sobre o altar da igreja, né? Ou da catedral, da basílica, ou uma igreja qualquer que seja, né? Que fosse, né? Então, aqui nós já temos um rito muito mais organizado, muito bem sistematizado, né? De dedicação da igreja. E chegando ao século IX, ao século IX, o rito se torna muito suntuoso, né? Como tudo que aconteceu, a Idade Média, claro, a gente tem que olhar para a história, olhar para o passado, sempre com um olhar atento, né? Não podemos olhar para o passado com as convicções, com a consciência que nós temos hoje, né? Isso é muito importante, né? Olhar para a história exige de quem o faz esse olhar cauteloso, prudente, né? E nós olhamos para o século IX, século IX, estamos em plena Idade Média, com esse olhar de uma celebração, de uma cerimônia que tornou-se muito suntuosa, muito longa, né? Continuava aqui também a unção da porta da igreja, a porta era ungida, né? E o que é que provocou tudo isso, né? Qual é a consequência disso? A celebração eucarística ficava em segundo plano, né? Ou até mesmo era excluída. Ou seja, se dava tanto valor a esse rito, aquele rito de fora da igreja, da entrada, dessa unção, né? Que se esquecia, muitas vezes, da Eucaristia. Veja só. Então, aqui no século IX, a coisa
começa um pouco a, podemos dizer numa linguagem popular, a desandar um pouco, né, o sentido. Porque a Eucaristia é o centro, né, a liturgia, a Sacrosanto Concílio vai nos lembrar que a Eucaristia é a fonte, né, o ápice, e aí você deixa um pouco de lado, isso é um problema, né? Mas isso faz parte, então, desse período, foi um período da vida da igreja em que as coisas andaram para esse lado da suntuosidade, me fugiu uma palavra que era melhor, seria melhor colocada agora, né? Mas é isso. Então, aí nós chegamos à liturgia tridentina, né? Do século IX até o Concílio de Trento, nós vamos ter uma cerimônia de dedicação de igreja nesse sentido. Pouco valorizava-se a Eucaristia e dava-se esse sentido maior ao próprio rito em si mesmo da dedicação. A liturgia tridentina conta agora com uma solene abertura da porta. Valoriza-se muito essa abertura da porta, que era precedida por 7 salmos penitenciais. E imagine, esses salmos cantados, se fazia uma procissão ao redor da igreja, cantando-se a ladainha de todos os santos, né? Se fazia, cada volta que se dava, nessas 3 voltas que se davam ao redor da igreja, cantando esses salmos penitenciais, cantando a ladainha de todos os santos, se dava uma bênção na porta da igreja, ou seja, tinha 3 bênçãos na porta da igreja, enquanto se cantava ou se recitava esses 7 salmos penitenciais e a ladainha de todos os santos. E cada vez que o bispo passava diante da porta que deveria ser aberta, ele rezava uma oração coleta, né? Tem uma oração coleta, e ele, então, a cada vez, na primeira, segunda e terceira vez, batia com o báculo na porta e recitava o versículo do Salmo 24, né, que é aquele já famoso, nós ainda fazemos em algumas comunidades, aqui mesmo na paróquia, no Domingo de Ramos, antes de abrir a porta da igreja, nós batemos com a cruz e dizemos, né, ó portas, levantai vossos frontões, né, levantai-vos, né, bem mais alto, antigas portas. Então, o bispo, no ritual da Reforma Tridentina, fazia também esse gesto, né? E depois o bispo e o povo entrava, depois dessas 3 orações, dessas 3 batidas na porta, dessas 3 voltas ao redor da igreja, ele entrava traçando a cruz no batente da porta da igreja. Entrava, então, o bispo e o povo fazendo esse gesto em frente à porta da igreja. Aqui nós chegamos já de Trento, já damos um voo agora até 1961. Aqui nós já estamos naquele período de transformações, de mudanças, né? O desejo do Papa João XXIII, que promulga agora, para a dedicação da igreja, um rito mais simples, né? Então, em 1º de abril de 1961, antes do concílio ainda, já estávamos aqui nas preliminares, nas conversas, né, para o início do concílio. João XXIII já faz uma reforma do rito da dedicação da igreja e utilizando-se, então, lançando mão de uma fórmula mais simples, né? E aí vem, então, a reforma do Vaticano II, que foi aprovada, o novo rito para a dedicação da igreja é aprovado em 1977, né? Aqui no Brasil, o rito de dedicação da igreja atual foi aprovado em 1984 para a nossa Conferência Episcopal e restituiu ao rito o papel primordial da celebração eucarística, né? Tudo a beleza da reforma do Vaticano II, que vai nas origens, né? Que é um retorno às origens, às fontes, e restaura, então, devolve ao lugar merecido a celebração da Eucaristia. Destacando, então, a abertura da porta. A abertura da porta continua tendo um valor significativo, mas a Eucaristia assume, então, a celebração da Eucaristia assume um papel fundamental e importante.
E aí, esse rito atual da dedicação da igreja, para a gente compreender que não é uma celebração que se faz todo dia, né? Eu, pelo menos, a primeira vez que vi este rito foi na dedicação da nossa catedral aqui de Campina Grande, que se deu em 2006, né? Então, eu tive a oportunidade de ver, de estar presente naquele momento, né? E ele está dividido em 4 partes. Ritos iniciais, a liturgia da palavra, a prece da dedicação, com as unções, né, que se fazem, com o óleo do crisma, e a liturgia eucarística, a celebração própria da missa, né? A celebração se inicia com a porta fechada, né, uma saudação do bispo, entra em procissão as relíquias, né, do santo que vai ser colocada sobre o altar, né? Ele pede ao pároco da catedral ou da igreja, né, que vai ser dedicada, que abra a porta, né? E aí a procissão entra se cantando o Salmo 24. O Salmo 24 continua presente também no rito atual, né? Levantai, ó portas, levantai vossos frontões, né? O rito de abertura dessa porta santa, no ano santo, é, então, uma forma extraordinária. Fiz essa retomada histórica justamente para mostrar que o rito de abertura da Porta Santa do Jubileu é sempre extraordinário. É um rito extraordinário, porque o rito ordinário é o rito que se faz na dedicação da igreja. Eu acho que ficou claro isso aí, né? Aí vamos entender agora um pouco o sentido simbólico, né, dessa porta. Qual é o simbolismo da porta? Muitos autores falam de uma palavra que para muitos talvez seja estranha, a palavra liminaridade, porque a porta representa um limite, né? Você vem da rua, vem de fora e tem que passar por aquela porta para um outro ambiente, né? Então a porta representa um limite, né? Ela passar pela porta significa uma metamorfose. O sujeito vai passar de um estado para outro e assume, então, uma nova identidade, uma identidade, uma existência nova, digamos, né? Acolhendo, então, um ethos, ou seja, um costume, né? Daquela comunidade a qual você está fazendo parte, né? Isso aqui a gente vê muito forte ainda na cultura indígena, na cultura africana. Eles têm muita facilidade de colocar os ritos, né, nossos ritos de passagem, eles têm muita facilidade de assimilar por isso, porque na cultura deles representa justamente essa mudança, essa metamorfose, né, na vida. E passar pela porta, de certa forma, é também essa mudança de identidade, essa mudança existencial. A porta é o espaço sagrado que tem um papel fundamental na nossa vida de fé e se dá uma forma ritual para essa passagem, né? Nós não até quando entramos na igreja, nós já, ao passar pela porta, pelo menos um sinal da cruz a gente já faz. Aqui na minha paróquia, na nossa paróquia, que a paróquia não é minha, aqui na nossa paróquia, nós temos, é muito bonito o costume das pessoas que de cavalo, de moto, de bicicleta, ou a pé, ou de carro, passando em frente à porta da matriz, eles fazem ainda o sinal da cruz. É muito bonito isso. E nem se fala quando entram, quando passam pela porta, eles fazem um gesto, uma genuflexão, ou uma inclinação profunda ao passar pela porta. Então, a porta de uma igreja, por si só, é um espaço já sagrado, né? Não é à toa, por exemplo, a arte, né? A arte, as igrejas mais antigas são verdadeiras obras de artes, as portas, né? Tem aquelas almofadas. Eu estava conversando com um vizinho aqui de paróquia, um pároco, e ele dizendo que precisava restaurar as portas da sua matriz. E ele estava preocupado porque são portas bem trabalhadas, bem edificadas, né? Com arte. Então, a própria arte cria um ritual de passagem, com esses portais, com o relevo, né, que a gente chama as almofadas de madeira que são colocadas nas portas, as pinturas que já estão presentes também na porta.
e que conduzem a essa profundidade, né, de um santuário interior. Né? Então, é o significado profundo da porta. Né? Tem, lá nas igrejas da Itália, a gente vê portas cheias de esculturas, de pinturas, né? É tudo muito significativo. Então, a própria arte cristã, católica, já compreendeu isso desde o princípio, né? Essa importância, esse valor que é dado à porta. Né? E aí, essa travessia da porta assume uma transposição entre o profano e o sagrado. Você está saindo do ambiente profano, da rua, da feira, né? E entrando num outro ambiente, que é o ambiente sagrado. E no nosso contexto cristão, gente, a porta tem muitas referências à porta. Né? Ela tem um caráter sagrado, santo, né? O caráter propriamente cristológico. Né? O próprio Cristo vai dizer no Evangelho de João: eu sou a porta. Eu sou a porta verdadeira. Cristo vai dizer isso em João 10, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. O próprio Cristo diz isso, né? Eu sou a porta. Ainda referindo à primeira leitura do domingo passado, lá no livro do Êxodo, quando Deus diz a Moisés: diga ao povo que o meu nome é Eu Sou. E Jesus confirma isso, até mesmo quando ele vai dizer: eu sou a porta. Né? Então, é uma continuidade entre o Pai e o Filho, essa identidade do ser, eu sou. Né? Então, eu sou a porta. Quem passar pela porta, né, então, está passando para o reino de Deus, né, para essa dignidade de ser filho de Deus. Veja, o rito do batismo, antigamente, aqui na nossa paróquia, ainda a pia batismal é na porta da igreja. Então, a porta, o batismo começava na porta da igreja para mostrar justamente essa passagem, essa nova criatura, essa nova identidade que a pessoa ganhava. Né? E aí, na Bíblia, nós vamos encontrar muitas referências a essa porta, a entrar pela porta da tenda da reunião, a estar diante do Senhor, né? A passar pela porta do templo. Então, nós vamos encontrar muitas referências à porta na Sagrada Escritura. Temos, quem quiser fazer um estudo, aprofundar nesse ano santo da esperança sobre a porta, tem muito pano para as mangas aí, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ainda sobre o Novo Testamento, Jesus faz milagres diante de uma porta, né? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, 33. Nós começamos a quaresma, por exemplo, o Evangelho da quaresma, quando Jesus fala da oração, o que é que ele diz? Entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está escondido. Então, Jesus fala dessa porta interior, essa profundidade interior que cada pessoa, cada ser traz consigo também, né? A porta do nosso coração, que é o lugar também de passagem para a nossa intimidade com Deus. Então, veja, é muito bonito, tem uma profundidade, é uma reflexão muito profunda que nós podemos fazer em torno da porta. Até mesmo para no nosso interior chegarmos até Deus, nós precisamos transpor essa porta do nosso coração. Né? E aí nós vamos encontrar também o ressuscitado que entra no cenáculo de Jerusalém, as portas estão fechadas. Né? Os discípulos estão com medo do que tinha acontecido, mas o ressuscitado passa pelas portas fechadas, entra no ambiente onde eles estão. Né? Também, Jesus, no Evangelho, fala de bater a porta, a oração, né? Batei e a porta será aberta. A oração, a nossa intimidade, o nosso diálogo com Deus, né? Jesus fala também do nosso seguimento a Jesus, a Ele, né? Seguir a Ele implica passar pela porta estreita. A porta do seguimento de Jesus é estreita. Pois por isso temos que fazer todo esforço para passar por essa porta, ou seja, de seguir a Jesus, porque a porta é estreita. Jesus fala também da porta das ovelhas, né? Eu sou a porta, né? Recorda aquilo que eu falava anteriormente, né? Eu sou a porta das ovelhas. E aí a ovelha
que quiser se redimir, que quiser se salvar, tem que passar pela porta que é Jesus, né? O ladrão não passa pela porta, o mercenário não passa pela porta, ele pula a cerca, né? Mas a ovelha tem que passar pela porta, e a porta é Cristo. Também no livro do Apocalipse, vem aquele convite bonito, tá? Aquele canto, né, que a gente canta nas missas do apostolado da oração, toda primeira sexta-feira, né? Se alguém me acolhe, procuro abrigo nos corações. Se alguém me acolhe, com gratidão, faremos juntos a refeição, né? Então, Jesus bate a porta. É aquela imagem bonita do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, né? O próprio Jesus que bate a nossa porta. Olha que coisa interessante. Que imagem fantástica. Até agora nós falamos de nós batermos a porta para entrar no santuário de Deus. Mas Deus também, Jesus bate a porta, a nossa porta, para vir ao nosso encontro, para fazer uma refeição conosco. Isso é estupendo, é fantástico, né? É uma coisa que era para a gente sair pulando nas praças, né? De tanta euforia que isso traz, né? Da profundidade espiritual que isso traz para nós, né? Então, Jesus é a porta por excelência. Ele é a porta. Então, agora, quando passarmos na porta da catedral ou das igrejas jubilares que foram escolhidas nas nossas dioceses, não esqueçamos, aquela porta é o próprio Jesus. É o símbolo do próprio Cristo que se abre para nós. Agora, eu queria entrar, vimos um pouquinho essa espiritualidade da porta, né? Queria falar um pouco sobre a história desse rito, né? De onde vem esse rito extraordinário? A gente viu a história do rito da dedicação da igreja, que é o rito ordinário, né, da abertura e do fechamento da porta, mas aqui nós estamos falando do rito extraordinário para abrir e para fechar a porta do jubileu, né? O Papa Martinho V, no século XIV, ou melhor, no século XV, abriu solenemente pela primeira vez a porta da Basílica de São João de Latrão, em Roma, né? Foi ele que abriu solenemente esta porta pela primeira vez no ano santo de 1423. Foi o 5º jubileu da história, né? Era uma passagem com uma moldura, né, de tijolos. Não era uma porta propriamente dita. Era uma porta que se fechava com tijolos e cimento, e ao tempo previsto de cada jubileu se quebrava, o Papa quebrava com um martelo alguns tijolos e se abria aquela passagem. Não era a porta como a que nós temos hoje, a porta da Basílica de São Pedro, por exemplo, é uma porta de bronze, né? Não é mais de tijolo. Mas essas primeiras portas, nesse rito extraordinário, eram portas de tijolos, né? Eram tijolos que fechavam esse espaço. E tinha que quebrar para poder abrir, né? Então, o Papa Alexandre VI deu ao rito uma majestosa importância no 8º jubileu da história, na Basílica Vaticana, durante as primeiras vésperas do Natal de 1499, né? Esse foi um jubileu mais suntuoso, mais, podemos dizer assim, um jubileu, alguns consideram como o primeiro verdadeiro jubileu da história, o jubileu de 1500, né? Então, o Papa Alexandre VI, nas primeiras vésperas do Natal de 1499, deu a este rito da abertura da Porta Santa uma forma mais sofisticada, mais solene, né? Essa porta ficaria aberta todo o ano, inclusive de noite e de dia, né? Bem como as outras basílicas papais. Então, aí começou também o costume de abrir as portas da Basílica de São João de Latrão, da Basílica de São Paulo Fora dos Muros, da Basílica de Santa Maria Maior, além da Basílica de São Pedro, as 4 basílicas papais de Roma, né? Essa porta se abria como eu já falei, o Papa quebrava essa grade de tijolos, né, com um martelo, se ajoelhava no batente da porta em oração e, de pé, atravessava a porta com uma vela acesa nas mãos, né? E ali ele celebrava, então,
com os cardeais, com os bispos, padres e a comunidade de Roma, as primeiras vésperas do Natal, né, ali no dia 24 de dezembro. Né? Isso aconteceu pela primeira vez, assim, dessa maneira, em 1499, né, para o jubileu de 1500. O encerramento se deu em 6 de janeiro de 1501, o encerramento desse jubileu de 1500. O Papa entrou pela Porta Santa para as vésperas, né, e foi o último a sair. Aqui nós já estamos falando da festa da Epifania do Senhor, em 1501, 6 de janeiro. Então, ele foi o último a sair da Basílica de São Pedro para que a porta pudesse ser novamente fechada. E aí ele abençoou as pedras, os tijolos, espalhou o cimento e ele mesmo assentou os 3 primeiros tijolos. É interessante isso aqui, né? O próprio Papa que assenta os 3 primeiros tijolos daquela porta. E aí depois os pedreiros terminaram o restante, né? Em 1525, Clemente VII, que era o Papa naquele jubileu, deu ao rito alguns retoques, segundo que depois esses retoques dados em 1525 passaram a ser utilizados também nos jubileus que aconteceram depois, né? Foi colocada uma porta de madeira, aqueles tijolos deixaram de existir e passou-se então a utilizar a porta de madeira por dentro das basílicas, né? Para ser uma porta de verdade e não uma parede, né? Porque, de fato, a porta do jubileu de 1500 era uma parede de tijolos, né? Então, agora, em 1525, Papa Clemente deu a esta celebração uma porta de verdade. Então, ganha um significado muito mais profundo também, né? Paulo VI, veja que essas coisas não se mudam assim do dia para a noite, né? De 1525, a nova modificação veio através do Papa Paulo VI. Em 1975, ele resgata o simbolismo bíblico da porta e substitui a parede por uma porta de verdade, né? Essa atual porta que nós vamos encontrar lá na Basílica de São Pedro, a porta de bronze, é esta que foi colocada em 1975 pelo Papa Paulo VI. Aqui, no Jubileu de 2000, que muitos de nós que estamos aqui, eu tenho certeza, vimos pela televisão, né? Não sei se alguém estava lá em Roma, no Jubileu de 2000, com São João Paulo II, mas nós, a maioria, vimos através da TV. Aqui, nós temos os ritos reservados às basílicas vaticanas, aquelas 4 que eu mencionei. Tivemos a abertura do jubileu nas igrejas particulares também, né? Foi uma inovação aqui. O Papa possibilitou que cada catedral fizesse também a sua abertura do jubileu, né? No dia 25 de dezembro de 99, na celebração do Natal. E houve também a valorização de muitos aspectos rituais, principalmente o livro dos evangeliários, né? O livro dos evangelhos, que é o evangeliário, teve uma valorização ritual muito grande na celebração do Jubileu de 2000. Esse Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que aconteceu em 2016, querido por Papa Francisco, manteve também a mesma estrutura daquele Jubileu de 1500 para cá, né? Então, vem se mantendo a mesma estrutura, sem grandes modificações, né? Agora, o Jubileu de 2016 é um jubileu particular e tinha um papel específico, né? Que era ressaltar, então, a misericórdia de Deus, né? A questão da misericórdia. Nas basílicas papais abriu-se também uma porta lateral, né? E nas igrejas locais o bispo abriu a porta principal no Jubileu da Misericórdia, né? E aí o bispo abria essa porta com o Salmo 117, né? É comum na abertura da porta ou da dedicação o Salmo 24, mas aí foi colocado para o Jubileu da Misericórdia o Salmo 117, né? Eterna é a sua misericórdia, não podia ser outro, né? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
E aí a porta assume essa função de limite, onde o bispo prepara e parava, né, prepara a entrada, a passagem por aquela porta com uma oração e o silêncio profundo. Né? E a porta se define não como um lugar, mas como um limite. Né? É muito importante a gente guardar essa imagem da porta, não como um simples lugar, mas um limite, aquilo que eu falava, né? O limite do interno e do externo, entre a liturgia celebrada e o oferecimento existencial nosso no dia a dia. Então, olhar para a porta deve também nos levar a essa reflexão. Né? Ali de dentro, no lado de dentro da igreja, nós oferecemos a nossa vida através da liturgia, da celebração da liturgia, mas por outro lado, do lado de fora daquela porta, nós oferecemos a nossa vida também cotidiana, o nosso trabalho, o nosso esforço e nossa luta. Né? Na memória do batismo, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, também assumiram naquele jubileu um papel importante, né? Porque seguiram a passagem por esta porta. A liturgia do batismo, como eu falava antes, na igreja mais antiga, o batismo começava justamente na porta da igreja, né? Para manifestar justamente uma passagem para aquela realidade nova da vida em Cristo Jesus. Agora, vamos analisar um pouco o rito de abertura e o rito de fechamento do ano jubilar, né? Nas igrejas particulares. Nós sabemos que as 4 basílicas papais têm a sua dinâmica, mas também, sobretudo a partir do jubileu de 2000, Papa João Paulo II deu também às catedrais, às igrejas particulares, um caráter fundamental, importante, né? E aproximou mais o jubileu de todas as comunidades do mundo. É muito bonito, muito significativo isso, né? E aí, no jubileu deste ano, ficou estabelecido que a abertura seria no dia 29 de dezembro do ano passado, com a festa da Sagrada Família. Todas as catedrais e concatedrais fizeram esta celebração e vão fazer novamente no dia 28 de dezembro deste ano, também festa da Sagrada Família, é o encerramento diocesano em cada igreja particular do ano jubilar, né? E aí houve muitas publicações de textos. Nós temos aí muitos textos ricos, né, de significado para vivenciar esse ano, para celebrar este ano, né? Nós temos textos litúrgicos com normas para a concessão das indulgências, por exemplo, né? É importante ressaltar o valor, o significado atual das indulgências, né? O rito de abertura e de conclusão estão também presentes nesses documentos, né? 3 formulários de missas, o lecionário também foi escolhido, o elenco das leituras para estas missas jubilares, né? 5 fórmulas para a terceira fórmula do ato penitencial. Nós podemos enriquecer também a missa com as fórmulas, com essas 5 fórmulas que estão propostas nos textos da liturgia do jubileu, né? 4 formulários para a oração universal, as preces, o termo técnico das preces é oração universal. Nós também temos 4 formulários para as preces dentro dessas celebrações do jubileu, né, da liturgia do jubileu. Orações para a peregrinação e também a ladainha dos santos. Nós vamos falar da peregrinação, eu espero que dê tempo, né? Vamos falar do elemento da peregrinação, que é um elemento importante na celebração do jubileu. E lá tem orações próprias, previstas também na liturgia do jubileu. Dentro dessa liturgia, nós temos a missa estacional, que não é uma coisa muito da nossa realidade, né? Em Roma é muito comum, isso foi muito presente, e é presente ainda hoje. Só para vocês terem uma ideia, a quarta-feira de cinzas em Roma se abre com
uma missa estacional. Ou seja, o que é a missa estacional? Os ritos iniciais se dão numa igreja, na igreja de Santa Sabina, e depois elas vão para outra igreja, a igreja de Santo Anselmo, né, onde termina a missa. Então, era uma prática muito antiga na igreja de Roma, essas missas estacionais, que nós poderíamos também começar a utilizar aqui nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, paróquias, nas cidades maiores que têm mais de uma igreja. Nós poderíamos, então, recuperar um pouco essa prática também, ou começar a utilizá-las, né? Nós temos também a liturgia das missas para o jubileu, né? A Eucaristia, que já é apresentada como um sinal no Antigo Testamento, basta a gente olhar a primeira leitura da missa da Quinta-feira do Senhor, a missa da Ceia do Senhor, é uma antecipação, né? Uma prefiguração daquilo que vem a ser a Eucaristia, né? É um pão de esperança. Aquele ritual que os judeus fizeram, o ritual da Páscoa, né? Justamente alimentou neles a esperança da liberdade, da libertação do Egito, né? A própria imagem do maná do deserto também, a própria imagem de Elias, aquele texto de Elias do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, é belíssimo, né? Elias que estava pedindo a morte, não estava mais aguentando, uma crise existencial, uma depressão profunda, e ali o anjo traz um pão, né? E ele restaura a sua força e continua o seu caminho. É a Eucaristia, prefigurada lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, aí sim, aquilo que era prefiguração se torna se torna evidente, né? Podemos dizer assim, o pão que revigora, que conduz. O capítulo 6 do Evangelho de João demonstra claramente isso, né? O próprio testemunho de Cristo, para mim, o que evidencia mais fortemente a Eucaristia, depois do capítulo 6 do Evangelho de João, é Lucas 24, né? Aquela experiência dos discípulos de Emaús, né? Quando veem Jesus partindo o pão, fazendo a oração de ação de graças, né? A oração eucarística, como a gente chama hoje, ali eles abrem-se os olhos e eles percebem a presença do Cristo ressuscitado, né? É o pão da esperança. Eles voltam de novo para Jerusalém. E aí a igreja precisa ser a igreja da esperança, né? A igreja precisa ser uma igreja de esperança. Deve buscar essa esperança porque vive da Eucaristia. Dom Jerônimo, que foi meu orientador na tese de mestrado lá em Pádua, né? Ele diz uma frase muito bonita. Por que a igreja deve ser a igreja da esperança e viver da Eucaristia? Ele diz, por isso é preciso passar da celebração para uma vida segundo o mistério celebrado, né? Às vezes a gente foca muito na visão da Eucaristia ali, na celebração, naquela visão física, né? Da Eucaristia, mas é preciso, como lembra Dom Jerônimo, passar dessa visão, né? De uma visão existencial para uma visão do sentido do mistério que é celebrado, né, que deve ser muito mais profundo. Nós, então, vamos analisar um pouquinho os 3 formulários das missas que são propostos para esse jubileu, né? Nós temos, são novas composições, né? Não são retomadas, não foram adaptadas, mas foram justamente novas composições para este jubileu, né? Eles são, então, o que é que vem nesse formulário? Vem um formulário completo. O formulário da missa começa com a antífona de entrada, né? A antífona de entrada, que manifesta a necessidade de esperar no Senhor. Então, vem sempre um versículo de um salmo que fala da esperança no Senhor, né? Depois nós temos as orações coletas, que é uma mistagogia do tema do jubileu, do tema que é a esperança, né? Peregrinos da esperança, a esperança que não decepciona, né? Depois nós temos a oração sobre as oferendas, que é sempre uma invocação ao Pai misericordioso,
para que Ele acolha aquilo que nós oferecemos e nos dê a graça de sermos recebidos nas realidades eternas. Então, tem sempre a oração sobre as oferendas nos leva para essa dimensão escatológica da nossa fé, da esperança, né? Depois vem a antífona da comunhão, que ressalta a nossa união espiritual com Deus, essa comunhão profunda com Deus. A oração pós-comunhão, que o Pai, é um pedido para que o Pai reforce os fiéis na sua graça, feitos em Cristo um só corpo e um só espírito. Porque agora Cristo está dentro de nós, né? Cristo nos alimentou, está dentro de nós. Então, Ele deve nos ajudar a reforçar esta graça de nos tornarmos um só corpo e um só espírito em Cristo. Então, traz também uma bênção solene, uma bênção, por exemplo, uma das fórmulas de bênção desse formulário da missa é aquela tríplice bênção de Arão, né? O formulário da bênção de Arão é uma dessas fórmulas de bênção que foi trazida também para o jubileu, né? Para o formulário das missas, das 3 missas do jubileu. Esse ano santo, o ano santo tem uma profunda ligação também com o ano litúrgico, né? Nós nunca podemos esquecer o ano litúrgico, que foi também uma recuperação da reforma litúrgica do Vaticano II. Então, há uma correspondência entre o ano jubilar e o ano litúrgico, né? Visto que a história, aqui nós entramos no tema da história, porque a Idade Média desconsiderou a história, né? Mas o ano litúrgico, né, restaurado pela reforma do Vaticano II, reintroduz o tema da história. A história é importante para a liturgia. A história não deve ser desprezada. E o movimento litúrgico que desembocou na reforma litúrgica do Vaticano II nos lembra justamente isso, né? Nos lembra essa importância da história. A própria história da salvação, a história da humanidade, a história da igreja, tudo isso ganha um sentido muito importante, um significado importante na celebração da liturgia. E é importante que a celebração do mistério pascal no ano jubilar esteja pleno dessa consciência. Nós temos uma história. Nós não estamos aqui por acaso, né? Nós não somos frutos do acaso. Nós somos frutos dessa história também. Uma história concreta. Deus entrou na nossa história. Deus entra na nossa história, né? Então, não é à toa que o Evangelho faz uma referência, né? Quirino era governador da Síria, né? Augusto César era o imperador. Então, veja, é o divino que toca numa história concreta. E nós não podemos celebrar o ano jubilar sem permear essa história. E já que eu tenho, para cada tempo litúrgico, né, desse ano, nós temos alguns significados, mas já que estamos dentro do tempo da quaresma, eu queria reforçar essa ideia da quaresma deste ano, a importância da quaresma deste ano. Repetindo aquilo que eu falava no começo, aquele ano que o Evangelho de Domingo, o agricultor propõe, vamos dar mais um ano. É uma referência a um jubileu, né? E a quaresma significa viver de modo fecundo essa escuta da palavra de Deus, valorizar nessa quaresma a liturgia da palavra, o cuidado que nós devemos ter com os leitores, para que proclamem bem a palavra de Deus, de forma, o próprio sistema de som das nossas igrejas que favoreçam uma escuta verdadeira e boa da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus nos leva à conversão pessoal e também à conversão social. Aí o tema da campanha da fraternidade, né, deste ano, que nos lembra
que nós estamos num mundo integrado, não somos separados do resto do cosmos. O Papa Bento XVI falava tanto disso, né? E agora o Papa Francisco tem falado muito também, né? Então, nós não estamos desligados do mundo, do universo, da natureza. E aí, isso exige de nós também uma conversão social. A doutrina social da Igreja nos lembra também isso, né? E à luz dos profetas de ontem e de hoje, nós podemos então chegar a essa conversão pessoal e social. É um tempo catecumenal, tempo propício para o catecumenato, para a reconciliação. Nós precisamos nos reconciliar com Deus, mas também nos reconciliar conosco, entre nós, como igreja. Eu dizia outro dia, na aula de liturgia lá no seminário, nós não podemos tornar a liturgia um cavalo de batalha. A liturgia é para a celebração da unidade, né? Nós não podemos fazer da liturgia um cavalo de batalha, a guerra dentro das nossas comunidades, né? Mas que a liturgia seja um sinal de unidade entre nós, né? Então, é importante pensar nisso também nesse tempo da Quaresma. E esse caminho quaresmal é um caminho delineado pela oração da bênção das cinzas, né? Que nos lembra que do espírito quaresmal que nós devemos viver, né? No rito da bênção das cinzas, então, deixar-se guiar pelo espírito no deserto, né? Viver a Quaresma é deixar-se guiar pelo espírito nesse deserto que é a própria Quaresma para nós, né? E verificar a importância da própria consciência, a nossa consciência nesse tempo, examinar a nossa consciência ao longo desse período, que é o tempo favorável que São Paulo nos lembrou lá na quarta-feira de cinzas, né? E os evangelhos desse tempo da Quaresma nos colocam, olha, os 2 primeiros domingos que já vivemos, as tentações, né, de Jesus, que ele é vitorioso no Espírito pela força da palavra de Deus. Jesus responde à tentação com a palavra. A transfiguração, que é ver o rosto do ressuscitado, que nos enche de esperança. Olha, aquela experiência foi tão bonita, tão forte, que Pedro caiu na besteira de dizer: Senhor, vamos ficar aqui? Está tão gostoso, tão bom. Vamos construir as 3 tendas para nós aqui. Então, aquela experiência encheu o coração de Pedro de esperança. Ele que estava meio desapontado, porque antes Jesus tinha dito que estava indo para Jerusalém, e em Jerusalém ia ser rejeitado, né? Ser humilhado, ser morto. Mas aí Pedro vê aquela imagem esplendorosa e se enche de esperança, né? E aí o terceiro domingo, foi domingo passado, aquela parábola da figueira, que é o convite à conversão. O tema da conversão é muito forte, o impulso à conversão nesse tempo da Quaresma, a partir da nossa vida cotidiana. Não é das coisas extraordinárias, mas da nossa própria vida cotidiana, né? E aí, no próximo domingo, vamos para o Pai Misericordioso, que é uma resposta às acusações contra Jesus. Acusaram Jesus de andar com os pecadores, né, com os cobradores de impostos, de ir comer na casa deles. E aí Jesus responde com aquela parábola, né? Jesus dá uma resposta com a parábola do filho pródigo. Por fim, meus caros, já agradecendo a paciência de vocês, de ver esse pobre servo falando mais de 1 hora, né? Vem também o evangelho da adúltera, da mulher adúltera, surpreendida em adultério. E aquela proposta de Jesus para essa mulher, né? Primeiro para a multidão: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a palavra decisiva de Jesus: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Então, eu também não te condeno, né? Então, isso deve provocar em nós uma reflexão profunda diante das nossas
das nossas relações, né, na família, na igreja, no lugar onde a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive, nas redes sociais também, que se tornaram um tribunal impiedoso, né, que expõe as pessoas, né, que julga as pessoas, sem nem ao menos saber quem elas são, né? Por fim, eu queria acenar a duas coisas importantes da liturgia do jubileu, que são as peregrinações, que já estamos vendo muito isso aqui na nossa diocese, né? Comunidades, paróquias, grupos, movimentos, indo para a catedral, né? Ou para as igrejas jubilares nas foranias. Então, essas peregrinações devem ser aproveitadas porque o nosso povo gosta muito delas. É um sinal forte desse caminho do ano jubilar. E quem procura um sentido para a vida deve estar sempre a caminho. Nós não podemos ficar parados. Se quisermos buscar e encontrar um caminho, um sentido para a nossa vida, devemos caminhar. Ficar parado não é a segurança de encontrar um caminho, de encontrar um sentido para a vida, melhor dizendo. E peregrinar, meus irmãos, é um fenômeno místico que está presente na nossa fé, na nossa religião cristã, né? Olha, a gente olha muito para a igreja da Europa com um certo pessimismo. Mas vá nos santuários da Europa para você ver. Vá a Lourdes. Vá na comunidade de Thésée, na França. Eu realizei o sonho de estar presente ali, né? Atendi confissões de pessoas da Itália, de Portugal, da Espanha, né, do Brasil. Então, jovens do mundo inteiro enchem aquele local, né? Então, esses ambientes estão cheios. É um sinal da Igreja da Europa, um sinal de fecundidade. Os santuários, esses lugares místicos, né? Por exemplo, as Mariápolis, do movimento dos focolares, são cheias de gente que vão ali em busca de um sentido para a vida também. Veja como é interessante. É uma contradição, porque as paróquias da Itália estão esvaziando, mas os santuários estão enchendo cada vez mais, né? Por isso, porque é um fenômeno místico a peregrinação. Está no coração, está no sangue do nosso povo, né? E o Ano Santo, então, é esse momento rico para que nós possamos organizar essas peregrinações, né? Cada diocese deve estar pensando, já pensou, a nossa já está organizando, ou melhor, já estão acontecendo essas peregrinações, né? Valorizar a piedade popular. Gente, existe um diretório feito por João Paulo II em 2002. Diretório para a Piedade Popular. Tem gente que escanteia a piedade popular, né? Tem padre que não gosta, tem leigo que acha que é uma coisa de segunda categoria. A igreja abraçou a piedade popular. Não esqueçamos isso. Existe um documento, Diretório para a Piedade Popular, de 2002, João Paulo II. Por fim, as celebrações penitenciais. Estamos no tempo da Quaresma. E é o tempo oportuno da gente valorizar essas celebrações penitenciais. E que tal? Eu estou falando como padre, nós atendemos muitas confissões nesse tempo da Quaresma, e devíamos começar as confissões com uma celebração penitencial. Utilizar aquela fórmula do ritual da confissão, né? Da penitência. A fórmula da celebração. Não simplesmente chegar lá na igreja, botar uma túnica e uma estola e se sentar no confessionário ou em qualquer lugar. Mas começar sempre com uma celebração. Isso é muito importante para marcar esse jubileu da esperança. Lembrando que o jubileu é um tempo de graça, é um tempo de perdão, é um tempo de misericórdia. É o tempo da graça do Senhor. É o ano da graça do Senhor. Lucas 4. Né? É aquele ano do Evangelho de domingo passado. Repito mais uma vez. Vamos dar mais um ano, vamos cavar ao redor da figueira. Eu aqui termino aquilo que eu tinha pensado, né, para esse tema e estou aberto aí para as perguntas, para também as colocações, né, que possam somar a esse tema. E também para as discordâncias também, né?
Que maravilha, Padre Marcondes. Tanta coisa intensa que o senhor nos apresentou nessa. Não chegou a ser uma hora, não, de fala, tá? Mas esse tempo tão rico, assim, quantas provocações o senhor nos fez, né, a partir das suas reflexões, a partir desse tema que é tão pertinente. Assim, a gente sabe quando uma live tá boa, tá legal, é quando a gente tem uma audiência estável, assim, né? Nós conseguimos nos manter aqui o tempo inteiro entre 140 e 150 pessoas, chegamos a 160 uma certa hora, né? Mas permanecemos aqui com esse número de quase 140 pessoas, basicamente durante todo esse momento de partilha. Isso mostra, de fato, quanto foi envolvente, né? Quanto foi importante para nós essa fala que o senhor nos colocou. E eu quero, né, antes de fazer uma síntese aqui, mas quero também falar da nossa alegria de encontrarmos tantas pessoas. Temos basicamente todas as dioceses aqui do nosso regional. Paraíba, como eu já tinha falado no início, né? Paraíba em peso aqui, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas. Então, é sempre muito importante sentir essa presença, né? E sentir essa sede das pessoas de conhecer. Padre, enquanto a turma se anima aqui nos comentários, queria só colocar assim, eu confesso que enquanto uma arquiteta de espaço sagrado, eu tive uma belíssima aula sobre o que de fato é o rito de dedicação da igreja, que considero ser, eu acho, na minha opinião, é uma das celebrações mais intensas que nós temos na nossa liturgia. Assim, já tive a oportunidade de participar de algumas, e quando bem preparado, né, quando a equipe de liturgia se envolve, aquele que preside está nessa comunhão com a equipe de celebração, como é um momento intenso de evangelização, de catequese, né, de conhecimento da nossa fé a partir dos ritos, né, que se desenvolvem ali. E hoje o senhor colocando essa importância, né, essa história, né, da porta do espaço, dessa abertura ordinária, e depois, mais para frente, o senhor falou das aberturas extraordinárias, né? E a gente pode, assim, ir percebendo, de fato, esse, esse espaço que não é só um espaço para garantir uma segurança da parte interna, né? A gente tem muito essa ideia da porta do espaço sagrado, como sendo só como a porta da nossa casa, que a gente fecha para garantir o mínimo de segurança. Só que não é isso. Né? É claro que a porta é um sinal de segurança, a gente não pode deixar isso de lado, mas a porta das nossas igrejas, ela está muito além da segurança, né? Ela quer dizer, é uma verdadeira imagem, né? Uma iconografia da nossa fé, da nossa espiritualidade, né? Dos nossos ritos, e do nosso ser cristão batizado, né? Porque até no nosso batismo tem toda essa dimensão, né? De entrar, né? Pela porta da igreja, quando a gente faz o batismo com seus ritos adequados, quer dizer, acode do lado de fora, né? E aquele que será batizado é conduzido porta dentro da igreja, né? E isso, de fato, foi muito interessante. E aí, quando o senhor falava sobre isso, muita gente colocou aqui a importância de conhecer a história, a importância de conhecer a tradição da igreja, né? Nós temos as nossas tradições. Eu costumo dizer nas formações, aquela tradição com T maiúsculo, né? Que é o que fundamenta a nossa fé hoje, na verdade, né? Assim, o nosso jeito de celebrar, o nosso jeito de compreender o mistério. Essas fontes primárias da nossa fé, a escritura e a tradição, né? Assim. E aí, tendo isso, eu queria começar fazendo uma pergunta, uma observação que se transforma numa pergunta também, né? Sim. O senhor falava do rito, né? Da importância do rito do abrir a porta.
No Jubileu Extraordinário da Misericórdia, as catedrais, os espaços de peregrinação também abriram suas portas. Né? Teve esse rito de abrir a porta. E agora, para o jubileu, nos jubileus ordinários, esse rito nem sempre não é obrigatório, né? E agora, neste, não foi. A única porta aberta foi a da Basílica. Não me recordo agora se as basílicas papais todas ou só da Basílica São Também Pedro. foram, também foram. Também foram, né? Das basílicas papais. Então, assim, eu fiquei pensando, a ausência da porta, não sei se eu vou conseguir formular minha pergunta, a ausência desse espaço da porta, que somos convidados a passar nas nossas catedrais, onde nós fazemos as nossas peregrinações, a gente não corre o risco, talvez, de simplificar o espaço da peregrinação? Eu não sei se eu me faço compreender. Sim, sim. Né? Assim, porque, de fato, a gente não corre esse risco, assim, de repente dizer assim, tá, mas a gente vai para a catedral, mas a gente não vai passar pela porta, porque não foi aberta a porta. Como é que fica essa relação? Assim? Eu entendo como... Primeiro, porque a igreja não abre para todas as catedrais, né? Essa porta, essa possibilidade de abrir a porta santa nas catedrais, né? Como foi lá no Jubileu da Misericórdia, né? Eu penso que é até para evitar uma certa banalização, né? Do rito, que é próprio do centro do cristianismo, do centro da nossa fé, que é a Roma, né? Então, lá é o centro e que deve ser, de fato, o local onde se abrem as portas, né, dos jubileus ordinários, digamos assim, né? Por outro lado, a ausência dessa porta, nesse jubileu atual, ganha um sentido importante, que é a cruz. Na celebração de abertura do jubileu, nas igrejas particulares, na festa da Sagrada Família, vinha uma cruz, né? Uma cruz naquela procissão, e essa cruz deve estar visível na igreja catedral, né? Então, se tem a ausência da porta, nós temos que olhar para aquela cruz, valorizar aquela cruz, entendeu? E a própria catedral como lugar, né, como a igreja mãe da diocese, né, ela tem esse significado. Nós estamos no segundo ano jubilar, porque aqui na diocese de Campina Grande, o ano passado, nós celebramos o jubileu de 75 anos. Então, nós podemos dizer que são 2 anos de segmento, assim, né? Porque tivemos peregrinações paroquiais o ano passado e vamos ter de novo este ano. Então, eu fico com um certo receio da gente poder até banalizar isso, né? Mas como é a cada 25 anos, então a gente não vai banalizar. E a ausência da porta de certa forma, preenchida por esse simbolismo da cruz, do Cristo crucificado. Tá, eu estava falando e esqueci de ligar meu microfone. Sim. Mas, ótimo. Obrigada, padre. E novamente, essa ideia dos símbolos, né? Que sempre foi de uma grande riqueza na liturgia da igreja, e continua a ser, são sacramentos, né? Esses sinais, de fato, dessa presença de Deus. A cruz, o senhor colocava a cruz, a palavra, né? Como sendo, de fato, elementos a ser, né, valorizados, e sinais mesmo, mais do que valorizar, mas ser para nós sacramento, né? Esses sinais, sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo. Perfeito. E aí eu já quero aproveitar e convidar todas as pessoas que estão aqui a participar da nossa segunda live sobre o jubileu, que será no próximo dia 28 de maio. Então, aí temos 2 meses, né, basicamente. E na live do dia 28 de maio, nós vamos continuar falando dos ritos. Né? Padre Marcondes fez uma belíssima introdução para a gente, colocando, né, os ritos que nos são apresentados
no ritual, né? Nesse livro são os textos litúrgicos e a norma sobre a concessão da indulgência jubilar. Então, nós vamos, né, nos dedicar a compreender os ritos que aqui são propostos, né, com todos os seus detalhes, também ajudando não só para... Hoje a gente teve, né, esse, vamos dizer assim, esse aquecimento do coração, conhecendo a teologia, a história, né, a tradição da igreja, e nós aqui vamos ver como as equipes de celebração preparam as celebrações, né, do jubileu. Como preparar a celebração penitencial que o padre nos colocou, né? Como preparar uma celebração, por exemplo, de conclusão de uma peregrinação. Então, a gente vai para o rito, né? Mas vendo, enquanto equipes de celebração, a gente pode, como a gente pode preparar para ser, de fato, um momento, celebrar um jubileu com toda a dignidade, né? Assim, e aí com isso a gente vai fechando, e nós gostaríamos de agradecer novamente, né, e muito ao Padre Marcondes por essa belíssima reflexão feita nesta noite. Dizer que a nossa comissão regional está à sua disposição, Padre Marcondes, seja sempre muito bem-vindo. A nossa porta está sempre aberta, né, para que o senhor possa estar conosco, né, nesses momentos. Em nome de Dom Francisco de Sales e de Padre Reginaldo, agradeço muito a sua presença. Agradeço a Carol, que é membro da nossa comissão regional e que está na parte técnica aqui da live. Então, ela que está por trás de tudo, conversando com todos aí no chat do YouTube. E queremos agradecer especialmente ao programa de pós-graduação em Teologia da Universidade Católica, que nos acolheu nesta noite. Nós não conseguimos liberar o YouTube da Comissão Regional para transmitir a live, então fomos acolhidos pelo programa de pós-graduação de Teologia da Unicap para realizarmos a live. E aí, com isso, eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui no link do programa de Teologia. Agradecemos muitíssimo pela disponibilidade, né? Mas nós vamos migrar o link, né, aqui da live para o perfil, né, para a página do YouTube da Comissão Regional de Liturgia aqui do nosso regional, né? Então, o link vai migrar para lá, mas a gente depois passa todas as informações. Por quê? Porque o material, essa live vai estar à disposição, a gente pode voltar para ela várias vezes para ouvir novamente, né, as palavras do Padre Marcondes, né, e aprofundando esse tema, podemos compartilhar com outras pessoas, com os nossos grupos de liturgia, né, com a catequese, a importância desse tema. Então, o link vai estar lá salvo. Alguém colocou aqui, né, seria bom ter um grupo para divulgar. Nós temos um perfil no Instagram, né? Carol vai colocar aí depois como vocês acham a gente no Instagram, e aí a gente consegue, lá no Instagram da Comissão Regional, é possível vocês receberem as notificações, né, das nossas lives. A ideia é que sejam 4 durante todo o ano, ao longo do ano, né? Mas pelo menos temos essa segunda marcada aí no dia 28 de maio, e aí depois a gente comunica as outras 2 que serão, com a graça de Deus, no segundo semestre. Isso? Então, Padre, o senhor quer fazer uma conclusão, fechar esse momento? Quero sim, quero agradecer esse momento com todos vocês, né, que vieram, que estiveram aqui, né, agradeço à Comissão Regional de Liturgia, ao Padre Reginaldo, que é um amigo de longas datas, né, uma pessoa muito especial, a Dom Francisco, a irmã Paula, também a Carol, que estava aqui na parte técnica, né, e eu queria deixar, não é uma propaganda, mas acho que é válido deixar aqui esse livro, né, o Ano Jubilar. Ele vai ficar um pouco desfocado. Ano Jubilar é um livro feito justamente
com uma visão espiritual, histórica, bíblica, pastoral e litúrgica para esse ano. Do Reuberson Ferreira, Abimael Francisco, Jerônimo Pereira, que é o Dom Jerônimo que eu falei, e Neide Souza. Então, quem quiser aprofundar, vale a pena, um preço acessível, é das Paulinas, né? E é muito bom para aprofundar essa temática do jubileu, estudar e aprofundar e depois partilhar aí nas comunidades também. Então, foi muito bom estar com vocês, parabéns por esse trabalho, né? Já que aqui a gente não paga nada, né? Não pagamos a passagem, não pegamos a estrada e nos encontramos todos aqui. É muito gostoso esse momento e que possamos, então, viver essa esperança, sermos homens e mulheres de esperança, peregrinos da esperança, lembrando, não podemos ficar parados. E uma última coisa mesmo, a irmã Paula falava da tradição, né? A Sagrada Escritura, a tradição. Eu sempre digo aos meus alunos no seminário, irmã Paula, que a gente precisa, mais do que nunca, entrar nesse espírito da reforma litúrgica, que é visitar as fontes, né? Porque tem muita gente que pensa que a tradição da igreja é de 500 anos para cá, é de 400 anos para cá, e a gente viu que, pelo contrário, né? Nós tivemos um florescer muito bonito da igreja até o século IV. Do século IV ao século XV, tivemos muito prejuízo, muita coisa foi se perdendo, e graças ao Concílio Vaticano II, graças a Sacrosanto Concilium, nós pudemos recuperar muita coisa boa, né? E isso é a tradição verdadeira da igreja. Então, muito obrigado, que o Senhor nosso Deus, que não nos decepciona, derrame sua bênção sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre Marcones. Obrigado a todos e a todas que permaneceram até esse finalzinho. Muito boa a companhia de cada um, de cada uma. Nos encontramos, com a graça de Deus, em 28 de maio, para nosso segundo momento de formação. Fiquem com Deus e até a próxima.